da COSIP. A COSIP é a contribuição da iluminação pública que todos nós, basicamente, pagamos ela dentro da conta de luz, tá? Da conta de energia. Eu trouxe aqui um apanhado geral de despesas e receitas com a iluminação pública do município, tá? E qual o objetivo dessa correção? A gente já tem uma correção anual prevista em lei, a mesma lei que fala da criação da COSIP, qual o seu objetivo. Essa lei também prevê como que funciona esse reajuste. Infelizmente, esse reajuste tem se apresentado deficitário. Ou seja, nossas despesas com iluminação pública, tanto com as contas de luz, quanto com a manutenção preventiva ou a corretiva, tem sido insignificante quase. Você tem, o cofre público tem que estar sempre bancando essa diferença. E a gente não consegue fazer o quê? Expansão e melhoria. Toda vez que tem uma expansão para fazer, uma melhoria para fazer, essa expansão sai exatamente do dinheiro dos livres que a gente fala, daquele dinheiro que podia estar sendo utilizado para outras finalidades. Tá? Enfim. Iluminação pública, ficou pequenininha a letra lá. Se alguém não enxergar, ergue a mão, porque eu não enxergo. Uma meta de governo que a gente estipulou é a readequação da iluminação pública com a troca do que a gente tem hoje por LED. O que a gente tem hoje nas nossas ruas? Basicamente, lâmpadas de vapor de sódio. Tá? Essas lâmpadas, lâmpadas de 70 watts, lâmpadas de 150 watts, todo mundo sabe quanto gasta de energia em casa e tem uma noção de quanto a gente gasta de energia no município. Tá? É significativamente alto. Tá? Então, isso para manter o sistema de IP funcionando. Lâmpadas acesas. Eu vou passar aqui só o valor de custo de lâmpada acesa, sem manutenção. Daí depois eu entro com manutenção. Nosso objetivo é trocar tudo que a gente tem por LED. Além de ser mais econômico, tá? Uma lâmpada de LED gasta de 60% a 70% a menos de energia do que uma lâmpada vapor de sódio ou vapor metálico. A gente tem a questão de beneficiar a iluminação em si. Tá? Uma lâmpada de LED ela é mais clara, tem mais potência de luz. Tá? Então, eu tenho mais incidência com menos gasto. Para você ter uma ideia, uma lâmpada de vapor de sódio de 150 watts, a gente vai substituir ela por basicamente uma de LED de 100 watts. Então, tem uma redução aí significativa de energia gasta. Né? Então, é dinheiro que, infelizmente, se a gente não troca, ele continua indo embora. O que a gente tem de números na cidade hoje? Aproximadamente, essa aqui são os números de unidades que contribuem com energia. Tá? Na nossa lei, ela diz o seguinte, que unidades consumidoras que consumam menos de 70 kWh mês, eles entram no luz fraterna, baixa renda, enfim. Esses não se cobram iluminação pública. A questão de cobrança de energia elétrica aí é entre a Copel e o seu concessionário lá. A nossa questão é, a gente não cobra iluminação pública de quem gasta menos de 70 kW. Aqui estão residências, comércios e indústrias que gastam bem a mais do que isso. Tá? A gente tem indústria aqui, dentro daquelas 25 unidades, que gastam 80 mil kWh mês de luz. A gente gasta isso quase com iluminação pública, para vocês terem uma noção. Então, são 5.805 unidades consumidoras residenciais, ou seja, a casa da gente. Gastou mais de 70, já entra aqui. 260 unidades consumidoras de comércio e 25 unidades. Alguém pode ter se perguntado, mas só isso de comércio paga energia? Infelizmente, a nossa lei também tem um déficit. Unidades consumidoras comerciais que gastam menos de 500 kW de energia, não pagam iluminação pública. Então, não estão aqui. Então, quem gasta 100, 200, 300, 499 kW, não encaixa aqui. Quem que faz esse controle, basicamente? É a Copel. Tá? A gente passa para eles o valor de COSIP, e quem faz o controle de quem cobra e de quem não cobra é baseado na lei, ele faz a cobrança. Tá? Isso todo mês tem um setor da Copel que se responsabiliza por fazer essa questão de quem eu vou cobrar a luz e quanto eu vou cobrar. Porque muda também a faixa de quanto a gente cobra por cada faixa pequena de unidade consumidora. Isso daqui é um quadro de despesas desde 2018 para cá. Tá? O que a gente tem gasto com energia elétrica.
Por que 2018 gastou mais do que 2019 e 2020? Eu confesso que ainda a gente não identificou exatamente. Foram algumas manutenções, ampliações que tiveram em 2018 que entrou na mesma conta. Tá? Foi pago pela mesma fonte. 2019, 1.199.000. 2020, 1.097.000. 2021, a gente começou a ter altas de energia elétrica significativas. Tá? 1.236.000. E o previsto para 2022 já foi pago 391.000 em luz no primeiro trimestre. E a previsão para gasto de energia elétrica agora só com iluminação pública, energia elétrica só com iluminação pública, para manter as lâmpadas da rua acesa. R$ 1.565.000. Só para entender mais ou menos como é que a Copel nos cobra, a Copel não tem um medidor em cada poste, igual tem em casa. Como que ele cobra? Ele faz uma média. Independente se está aceso ou não, ele nos cobra. Então, tipo, tem uma lâmpada acesa de dia. Para a Copel não significa muito. Lógico, é gasto de energia, não é legal ter isso. Mas ela pega lá, quanto consome uma lâmpada? Consome 100 watts? Quanto tempo ela vai ficar acesa por noite? Então, ela vai acender, em tese, às 6 e apagar às 5 da manhã. Não é bem assim que funciona, mas depende muito da época do ano. Eles nos cobram na faixa de 10 horas e meia por dia de consumo por lâmpada. Então, se uma lâmpada consome 100 watts por hora, tá, em 10 horas e meia vão ser 1.050 watts por dia. Uma lâmpada. Tá. Nós temos hoje no município 3.368 lâmpadas no sistema de iluminação pública. Ele faz a matemática deles e nos dá esse valor. Mês a mês, se você me perguntar, Glenn, quanto que é a conta de luz no mês que vem? Não dá para saber. É uma média. Eles vão fazendo médias, igual a arrecadação. A gente já vê que a arrecadação muda muito. Arrecadado. 2018, 1.073.000, ou seja, se a gente comparar com quanto gastou em 2018 e com quanto a gente arrecadou, a gente teve um déficit. Tá? Então, isso contabilmente é ruim para o cofre público, ou seja, eu arrecadei bem menos do que eu gastei. A gente vai ver aqui que tem ano que eu arrecadei mais do que eu gastei. Tá? Mas ainda a conta, infelizmente, lá na frente vai ver que não bate. Não fecha. 2019, 1.198.000. 2020, 1.157.000. E 2021, 1.637.000. Em 2021, a nossa iluminação pública é corrigida pelo IGPM. Então, a correção foi mais significativa. Né? Todo mundo sabe que o IGPM deu maior, igual desse ano do ano passado para esse. Nossa data fiscal da iluminação pública é sempre em mês 7. É a época que foi feita a lei, passado para a Copel, e de 2014 para cá se mantém sempre nessa data base. Todo julho eles fazem a correção. Essa correção baseada em decreto municipal. Tá? A arrecadação prevista para 2022, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar valores mensais. Esses dados de quanto a gente arrecada, como é que a gente faz a conta? Quantas unidades consumidoras tem e quanta Copel nos cobra por unidade. Tá? 1.113.000 por mês, residencial, comercial 13.000, industrial 1.375.000 reais, dando um total previsto de 1.829.000. Essa previsão ela pode se concretizar, tá? Porque é uma previsão de arrecadação, como pode não acontecer. Digo isso. Se a pessoa não pagar a energia elétrica, ela não paga junto à contribuição da iluminação pública. Então, aquela conta não se paga. Muitas vezes a gente tem anos com muita arrecadação, isso aconteceu em 2021 também, com os refis. Quando alguém tem um terreno que não tem construção, como que se cobra iluminação pública? Porque ela também é cobrada. Lembrando que a gente cobra iluminação pública pela disponibilidade do sistema. O sistema está disponível. Todo mundo que sai na rua tem a iluminação pública para ser atendido, independente de que bairro mora, de que rua mora e se mora na zona rural ou não. Chegou na cidade, para ir no mercado à noite, no hospital, na farmácia, tem iluminação pública. Então, ela serve para, como eu falo assim, para a sociedade como um todo, então não se discrimina. Muitas vezes acontece quando a pessoa tem lá 5 anos de IPTU sem pagar o terreno. Quando ele vai fazer esse refis, dentro daquela matemática, tem uma taxa de contribuição da iluminação pública. Isso vai para a arrecadação. Tá? Em 2021, a gente teve, também uma das coisas que fez com que teve uma alta arrecadação foi o refis.
muita gente pagando os impostos atrasados dos terrenos. Isso fez com que entrasse, não só de terrenos, né, mas da própria casa, muitas vezes. A ajuda do terreno é bem mais fácil de enxergar. A gente sabe exatamente quanto se cobrou daquela casa, porque o terreno está vazio, da casa do terreno, e se cobra também a iluminação pública do terreno vazio. É sobre qualquer imóvel no território urbano. Qualquer imóvel. Tá? Em 2022, agora, o valor da COSIP é R$ 93,06. Aqui entra outra questão da lei. A lei pede para alterar o valor da COSIP, e o valor da COSIP que está lá é R$ 34,00, se não me engano. Agora eu esqueci de trazer o papelzinho, minha cola, mas enfim. É R$ 34,00 o valor da lei, quando foi criada lá. A cada ano se faz a correção via decreto por IGPM, manda-se decreto para a Copel e a Copel corrige. Essa correção, desde quando foi criada a lei até hoje, chegou no valor de R$ 93,06. A arrecadação prevista para 2023, ela depende da alteração da lei e da correção do reajuste pelo IGPM. Com a correção do IGPM, ela vai para aproximadamente R$ 109,60, esse valor de COSIP. Vocês podem estar se perguntando, mas eu não pago esse valor de iluminação pública. Ninguém paga esse valor de iluminação pública, porque todo mundo tem um abatimento. Tá? Uma residência que consome aí na faixa dos seus 180 kW paga 16% desse valor. Mais ou menos 16%. Vai pagar aí cerca de R$ 13,00, R$ 12,00. É o valor que todo mundo enxerga na conta. R$ 12,00, R$ 23,00, R$ 28,00. Varia nesse valor, 16, porque a gente tem uma tabela de desconto em cima da COSIP. Tá? Com o valor somente corrigido por lei, que é o decreto que se manda para a Copel, falando, olha, corrija a lei, a COSIP por tantos por cento de GPM. A previsão é 18%, se me falha a memória, vai para R$ 109,60 a partir do mês 7. Aí a previsão de arrecadação salta para R$ 2.035.000. Tá? Se eu tiver a correção via a lei, como a gente necessita, que é um valor de R$ 130,00, ou seja, R$ 21,00 a mais, R$ 20,40, na verdade, eu tenho um salto de 2.035 de arrecadação para o previsto para R$ 2.413.000. Pode parecer uma diferença pouca para um tamanho do município. Lembrando que eu tenho que cuidar de 3.368 postes. Tá? Manter isso tudo aceso e dando manutenção. Aí, como eu falei, lá atrás, nesse valor de despesa, não está a despesa com manutenção. Pode acrescentar R$ 500.000 todo ano aqui, que é o que a gente gasta aproximadamente por ano para manter aceso, não pagando a conta de luz, mas manter aceso posteamento que quebra, lâmpada que queima, bracinho que tem que trocar, ampliação de rede, aproximadamente R$ 500.000. Isso não é, como pode dizer assim, isso não é uma ampliação no serviço. Isso é só para manter o serviço funcionando. Estou falando aqui só de aquele recurso para que a coisa não pare de funcionar. Tá? Então, pode colocar aqui R$ 500.000. Então, se eu tenho uma despesa prevista de R$ 500.000 em 2022, eu já estou saltando de R$ 1,5 milhão para R$ 2 milhões. Sendo que a minha previsão aqui de arrecadação é R$ 2.035.000, sem contar reajuste de iluminação em si. Se a Copel aumentar 3% a sua taxa de luz, vai nos aumentar também em 3%. A previsão para esse ano é mais de 8% de correção de taxa de energia elétrica. Daí nossas contas começam a não bater de novo. Quando a gente começa a achar que está superavitando, que está acumulando um recurso para fazer qualquer melhoria, tem um reajuste e a gente fica zerado de novo. Tá? Agora, se eu tiver a correção, com a correção de 109 para 130, eu passo para 2.400.000. Eu começo a ter um fôlego de 400.000 por mês, por ano de arrecadação. É suficiente para eu fazer manutenção? Infelizmente, não dá para quase nada, pensando em iluminação pública. Quem aqui mexeu recente com uma obra em casa de energia, para mexer com padrão, com fiação, sabe o quanto subiu um rolo de fio.
E o que tem no poste basicamente é isso. Tá? Uma ampliação com 4, 5 postes de iluminação pública, rede baixa, a gente gasta mais ou menos 35, 40 mil reais para colocar 4 postes novos em qualquer lugar. Então, se eu for colocar aí 30 postes novos na cidade, eu vou gastar aí quase R$500 mil. Tá? Aí vem o porquê dessa mudança, dessa ampliação de valor de COSIP. Nós temos 2 investimentos previstos e vão acontecer. Basicamente, a gente está dando uma cartada forte aí para poder fazer essas duas ampliações do serviço. Uma é a atualização do sistema de IP. O que é essa atualização? É a troca do que a gente tem por LED. Mas a gente não vai só trocar por trocar. Foi feito um projeto que diz que lâmpada vai em tal lugar e quantos postes faltam. São 350 novos posteamentos. 300 na zona urbana e 50 na zona rural. Barra Bonita, 15, Vila Nova também terão ampliação do sistema. São basicamente 50 postes novos. E dentro do perímetro urbano, mais 300 postes novos. Só essa ampliação de 350 novos postes, você já consegue calcular que passa de 1 milhão só a ampliação. Tá? Podas em árvores. Nós identificamos 980 árvores que obstruem o sistema de iluminação pública. Muitas vezes você passa na rua e fala assim, nossa, está escuro aqui. Não tem luz. Tem. Está em cima da árvore. Está para cima. Está mais alto do que a arborização. O que eu tenho que fazer? Fazer poda controlada. A Copel faz algumas que não nos beneficiam muitas vezes, só beneficia a fiação, mas não a iluminação pública. Não é esse o foco deles. A iluminação pública cai sempre para nós. Eles prestam o serviço quando necessário, mas é sempre o município que é responsável. Troca de LED, trocas do vapor de sódio por LED. A economia dessa troca, que é baseada de 60% a 65% de economia de luz. Então, se eu trocar todo o meu parque e eu gasto 1 milhão, a ideia é que eu comece a gastar 450 mil de energia elétrica. Essa diferença para pagar esse valor da manutenção, somado com a diferença pequena dos 400 mil por ano de COSIP. Então, a matemática é muito ajustada para que a gente consiga fazer melhoria. E, aliado a isso, a gente está começando a licitação de uma usina fotovoltaica, uma usina solar, no valor de 5 milhões de reais, para gerar energia para o sistema de iluminação pública, para que a gente não fique à mercê de correções do valor. Porque não adianta nada eu corrigir COSIP, a gente está sempre correndo atrás, a iluminação pública está sempre mais cara, porque a energia está sempre mais cara. Existe sempre aquela sombra de uma alta de energia elétrica do nada, porque a gente sabe que o sistema hídrico para de chover, aumenta a bandeira vermelha, a bandeira roxa, a bandeira... Enfim, eles vão aumentando a luz, nos criam essa falsa sensação de que a energia vai ter problema. Então, a gente tem que, para se prevenir, o município já começou a projetar isso, já desde o ano retrasado, uma usina solar para o município, para prestar energia, para alimentar energia no sistema de iluminação pública. Essa usina ela vai ter uma sobra de mais ou menos 10%, 12% de energia a mais do que a gente gasta na iluminação pública. Para quê? Para que a gente comece a colocar nos prédios públicos. Porque só dos prédios públicos a gente gasta mais ou menos 50 mil reais mês de luz. Escolas, creches, postos de saúde, ginásio, estádio, praças, enfim. Praças, muitas praças não caem na iluminação pública. Ela entra na conta normal. Então, é tudo isso, muitas vezes os superpostes que tem na marginal, multa de posteamento local errado, que a gente tem que estar sempre corrigindo. Enfim. O que mais? É isso. Perguntas? Falei rapidinho, né? Eu vou pedir para, quando for falar, usar o microfone, aí, porque estamos gravando. Daí esse aqui... Bom dia a todos. Glenn, na verdade é um questionamento. Assim, você fez um comentário que o pessoal do comércio
tem uma contribuição por causa daquela legislação prevista, né? A legislação estadual ou é municipal? Municipal. Municipal. O que a gente tem, existe o amparo do federal para que a gente possa criar uma lei municipal de cobrança da contribuição. Tá? Não é uma taxa, não é um imposto, é uma contribuição. Tá? Todo mundo paga isso. Uma das alterações da lei é que a faixa de isenção do comércio e indústria seja menor. Porque, como eu falei, o comércio só paga quem consome mais de 500 kW. 500 kW, gente, é bastante energia. Por isso que eu tenho 200 comércios que pagam iluminação pública, porque eu tenho muita gente que não chega nem perto disso. Tá? Eu tenho indústrias no município que não chegam perto disso. Tá? A Copel nos passou um relatório de toda a faixa, de todos os IPs, todo mundo. Eu tenho desde do salão de beleza até a Coamo, o supermercado, a casa do Pedro, do João, do José. A gente tem essa lista com tudo que gasta. Tá? Tem muito comércio que gasta ali na faixa de seus 200, 300 kW. Comércios grandes que não têm contribuição de iluminação pública na sua conta. Indústrias, entra na categoria de indústria, eu só cobro iluminação pública de indústria, me fala a memória, a partir de 1.000 kW. Então, tipo assim, 1.000 kW é bastante energia. Se alguém aqui já gastou 1.000 kW em casa, sabe que a conta de luz vem gigante. Tá? Nós pagamos hoje, em média, o município não paga isso, mas a gente paga em casa, o município paga na faixa de 48 centavos por quilowatt-hora consumido. Tá? A gente paga em casa R$ 1,20 aproximadamente, dependendo de onde mora. Muda um pouquinho, se você é rural, se não é, mas é na faixa de R$ 1,20, R$ 1,29. Os centavos o quilowatt-hora. Na lei está tudo isso explicado. Eu tenho lá as faixas de todo mundo, até seus 1.500 kW aproximadamente, e quanto é o desconto. Então, uma residência que a COSIP não passa R$130, uma residência que consuma ali até seus 200 kWh, vai pagar na faixa de R$23 de iluminação pública. Tá. Não seria, talvez, interessante um reajuste do pessoal do comércio, talvez para menos, que daí abateria um pouco do valor também, né? A fatia de desconto, ela alterou, ela é significativa. Eu tenho desconto de 89% do valor da COSIP. Então, isso foi tudo ajustado. Sim, mas que nem você falou, 500 kW o comércio, a partir de 500 acima, ele vai contribuir. 500 abaixo de quilowatts, ele não vai contribuir. Não seria, talvez, interessante fazer uma mudança aí? Foi proposto também na lei. Também está isso na lei. Tá. Acho que, se não me engano, o comércio não tem isenção mais, nem comércio nem indústria, só residência mesmo. É o que está na proposta da lei, mas isso tudo é ajustável, né? Beleza. Sanado. Bom dia, secretário. Essa previsão aí de aumento, qual que é o percentual? Em valores? Sim, o percentual que vai vir aumento para... do 109 por 130, no caso, ele dá mais ou menos, um pouco mais de 15%. Dá mais, né? Pela arrecadação que eu fiz um cálculo aqui, está dando 47%, né? Na previsão de arrecadação. Tá, na previsão de arrecadação. Previsão. Tá, concordo. Tá, a gente entende a questão desse fato aí da iluminação pública, ter que ter mais investimento, inclusive várias pessoas vêm nos cobrado aqui, nós como vereadores, que está precária a iluminação pública. Em vários lugares, um exemplo ali na rua Cantu, uma contribuinte mandou para nós que faz 5 meses que ela está reclamando que não tem iluminação pública na rua, e inclusive diz que o contrato do município está vencido há 5 meses. Você pode confirmar isso? Foi em novembro. Novembro foi rompido o contrato com a empresa antiga. De lá para cá a gente começou a tentar a contratação de uma nova empresa, mas depois de muitas impugnações, de edital, enfim, espero eu que dia 12 agora tenha a licitação para uma nova concessionária de serviço para poder prestar manutenção. Então, na verdade, nós estamos com um serviço ruim. Precário. Exatamente. Ruim.
Mas, tipo assim, na questão de nós botarmos tudo nas costas do contribuinte, eu vejo o seguinte, se veja bem, nós tivemos um aumento do IPVA do veículo, que teve um aumento que vem contribuição para o município, que subiu o IGPM, subiu o valor dos veículos, subiu. Nós tivemos um aumento do IPTU, porque também é pelo IGPM. O ITBI também, um aumento tivemos, porque a gente vê que nós tivemos a apresentação da arrecadação do município, teve um aumento, quase em todos os tributos. E o salário do contribuinte, a pessoa não está conseguindo se manter. Ela vai no mercado comprar um quilo de carne, está pagando R$45 no quilo de carne. Se nós botarmos tudo nas costas do contribuinte, ele vai acabar não pagando a conta de luz. A gente vê, claro que é uma necessidade, mas eu acho que não é a hora de nós pensarmos em aumento. De repente, readequar a questão de alguns que não pagam, pagar. Mas não sobrecarregar esses contribuintes já que estão aí com uma carga excessiva em cima. Eu acredito que não é o momento. A gente entende da preocupação. Temos aí o investimento na fotovoltaica, que inclusive passou aqui por nós, o projeto, que é 5 milhões de financiamento, né? Que acredito que a própria conta de energia vai se pagar esse financiamento. Então, é um investimento de 5 milhões, claro, investimento de 5 milhões, mas a própria conta vai se pagar esse financiamento. Exatamente, essa é a ideia. Acredita que seja isso, né? E a gente vê aqui a arrecadação em 2022, 1.829.000. Você pode voltar a lâmina para nós lá. 1.829.000. O gasto, volta uma para trás lá, 2021, despesas. Então, nós estamos com quase R$500 mil de superávit, no caso, de arrecadação. No valor da energia. Isso, no valor aqui de despesa e no valor de arrecadação. Isso, esse valor é energia, é o quanto eu pago de luz, certo. Quanto eu pago para a Copel. Certo. Ou seja, eu tenho um previsto de R$1,5 milhão em 2022 de despesa prevista, sem pensar em nenhum aumento de energia elétrica, e eu tenho ali uma previsão de arrecadação de 1.829.000 de arrecadação. Também. Isso em 2020. São todos previsão, tanto arrecadação como... Então, assim, sugere-se um superávit, que vai sobrar aí R$200 mil, mais ou menos de energia, entre a arrecadação e o que eu estou gastando. E a gente precisa fazer um investimento só na energia solar de 5 milhões. É financiamento que eu tenho que pagar. R$70 mil por mês. Então, se eu continuar sem essa correção um pouco a mais, porque eu vou ter correção natural. A correção é natural para R$109, desculpa. A correção é natural. Na previsão que a gente fez, com essa correção para 130, de 109 para 130, ela, vai dar mais ou menos R$2, R$3 por conta de luz a mais por mês. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas essa faixa de R$3, R$4 de cobrança por unidade consumidora. Vou ter um pouco mais de unidade consumidora, não é algo significativo, porque eu vou ter lá, entre comércio e indústria, mais 300, 400 unidades consumidoras a mais. A conta, se a gente não ir corrigindo, chega um momento que a gente consegue ter investimento. Pagar a luz, a gente está conseguindo pagar. Eu tenho aí um superávit de mais ou menos 400, 500 mil desde 2018 até agora. A gente conseguiu fazer algumas brigas com a Copel. A Copel nos cobrava 11 horas de luz acesa. Depois de muita briga, a gente conseguiu provar que 10 horas e meia era o suficiente. Eles atenderam isso, hoje a gente paga 10 horas e meia de luz. Meia hora por dia parece muito pouco, mas se eu colocar em 3.368 lâmpadas, meia hora por dia durante o mês inteiro, durante o ano inteiro, é bastante energia que a gente deixa de pagar. Essas brigas a gente faz constantemente. A gente conseguiu começar a ter superávit por causa disso, mas ainda assim a gente enxerga que se não tiver essa pequena correção, a conta lá na frente a gente não começa a fechar direito. Na questão de correção já vem sendo corrigido pelo IGPM, né? Nós vemos ali que saímos de lá de 1.637.000, estamos com 1.829.000, e agora a previsão, se for, no caso, aprovado, 2.413.000. Então, é um aumento significativo, né? Está dando aí 60%. Se o senhor fala, tipo assim, R$3,
em termos de taxa, eu acredito que seja mais. Não sei. Depende da unidade consumidora. Porque é igual nós tivemos aí a questão da taxa do lixo, né? Uhum. Também era para ser R$2, R$3. Tem gente que está pagando 16, 15, 20. Não é nada, é pouco. Mas para a pessoa que tem uma família, que precisa comprar um pãozinho, às vezes ela deixa de comprar um pão no final do mês para pagar a taxa. Claro que é necessário. Só que a gente tem que dar uma olhada e ver se é o momento, né? Pensamos no futuro, vamos investir, vamos. Só que vamos ver aqui primeiro, ó, a fotovoltaica. Se a gente conseguir diminuir, a gente vai poder fazer outros investimentos a longo prazo. Sim, sim. A ideia da fotovoltaica, ela em 5 anos se paga com essa diminuição. A gente consegue começar a melhorar o sistema que a gente já tem. Tudo é pensando em melhorar o serviço. A gente presta um serviço de iluminação pública, essa correção é para melhorar ainda mais o serviço. Como eu falei, a gente vai fazer a troca por LED, vai ser feita a usina, independente dessa correção. Tá? Mesmo que a gente continue tirando de outras fontes. Por exemplo, ao invés de eu pavimentar uma rua a mais ou uma rua a menos, se eu tiver essa correção, eu consigo ter o meu livres da Secretaria de Obras pavimentar mais. A partir do momento que eu não tenho tanto livres, eu pavimento menos. Então, como eu não consigo ter uma contribuição nesse tipo de serviço, aqui já nos enxerga que eu não preciso ter déficit no gasto. Eu consigo, pelo menos, empatar. Aqui eu não vou chegar a um superávit muito alto. Eu vou começar a empatar lá na frente, prevendo que eu vou ter cobranças de luz que aumenta. Isso é natural. A gente tem uma previsão de 8% no mínimo esse ano, de aumento de energia elétrica, e para o ano que vem as projeções não são muito legais para a energia elétrica em si. Se a gente não tiver uma correção, hoje eu vou ter que corrigir de repente maior lá na frente, porque eu não vou pagar a conta. Glenn, só fazendo uma pontuação, acho que talvez possa contribuir. Quanto a essa questão do reajuste, é importante pontuar que o município hoje está passando por um procedimento junto ao Tribunal de Contas. Foram realizados alguns apontamentos, talvez até o Lars possa falar com mais propriedade que eu. Dentre esses apontamentos diz respeito ao percentual reduzido que o município tem de receitas tributárias. O Tribunal de Contas, um órgão de controle, dizendo assim: município, você tem uma saúde financeira até estável, mas você precisa elevar urgentemente as suas arrecadações tributárias. E isso envolve não apenas a correção de contribuições, taxas, mas até a própria revisão da planta genérica de valores, algo que o município já está movimentando internamente para que seja feito. Então, é louvável esse apontamento do senhor de falar efetivamente de qual que é a realidade hoje do município de Pitanga, mas a gente também precisa pontuar qual que é a realidade administrativa. Um órgão de controle dizendo: município, ente municipal, a tua planta genérica de valores, a tua arrecadação tributária está defasada, e estabelecendo prazos e metas para que o município faça essa recuperação de receita, para que o município faça a reestruturação dos valores das taxas, dos impostos e todos os tributos em geral. Então, é algo que o ente público já tem como inevitável. A gente vai tentar fazer da maneira menos lesiva e mais gradativa possível, mas é uma realidade que nós estamos enfrentando junto ao Tribunal de Contas, e o máximo que nós vamos fazer é conseguir diluir isso no tempo. Mas o município hoje vem com um código tributário desde 2008, 2009, com uma tabela defasada, e é algo que nós não temos muito o que ser feito, senão fazer atualização, né, dona Isamara? Obrigado, doutor, mas não me convence. Não me convence pelo seguinte: nós tivemos a explanação aqui do quarto quadrimestre da arrecadação do município. E teve aumento em todas as arrecadações. Nós tivemos aumento. Inclusive, nós tivemos um superávit, né, de 16 milhões de reais de recurso livre. Sobrou na conta do município do ano passado para esse ano mais de 30 milhões. Desses 30 milhões, 16 milhões que não foram investidos. Isso com o contador que passou para nós. Nós estamos aqui falando em números e real. Claro que existe previsão, né? Mas o mundo real é esse. Nós deixamos de investir no município cerca de 30 milhões. 30 milhões, que sobrou do ano passado para esse ano.
Temos que ter uma reserva? Temos que ter uma reserva, concordo. Mas 16 milhões de superávit de recurso livre é um bom dinheiro. Claro, vamos prever agora, não tivemos a alimentação, a merenda. Vamos colocar na merenda. Não tivemos iluminação das escolas, porque não teve aula. Também vai. Só que assim mesmo, do ano anterior, de 2020, nós tivemos superávit de 10 milhões. Esse ano, de recurso livre. E esse ano, 16 milhões de recurso livre que sobrou do ano passado para esse ano. Então, tudo isso vem somando na arrecadação do município, que o ITBI teve aumento, o IPTU teve aumento, o IPVA dos veículos, que 50% vem para o município. Então, nós tivemos um aumento já considerável. Se nós colocarmos mais, mas é R$2. É R$2 a mais. Para alguns não vai fazer falta. Tenho certeza que para a maioria não vai fazer falta, mas para muitos vai fazer falta. Então, não me convenceu ainda, secretário. Que, tipo assim, na votação, não me convenceu votar favoravelmente a esse projeto. Entendo que é importante a gente pensar no futuro, sim, mas tem que ver a realidade de onde a gente está vivendo. Porque o vereador está diariamente aí convivendo com a população, vocês também, mas nós somos a linha de frente. As pessoas vêm e batem em cima de nós. Vocês aprovaram, vereador, mais um aumento? Mas é R$2. Mas é mais um aumento. Né? Então, não me vejo confortavelmente em votar favoravelmente a esse projeto, secretário. Esse é o meu pensamento. Respeito a tua colocação, vejo que as tuas ideias que são boas, que tem que progredir, temos que investir, enfim, mas não vejo que é o momento de aumento. Quando seria o momento? De repente, na hora que o país saísse desse sufoco, né? Porque se vai abastecer um carro hoje, de 5 foi para 8 real o litro de gasolina. Você vai comprar um quilo de carne, você comprava uma carne de primeira a 25, 30 reais, está pagando 45. E o salário está estagnado. Né? Agora o soja aí, nós estava a 200 esse dia, caiu para 170 já. A gente vê, eu sou comerciante, eu vivo no comércio. A gente quer dar um aumento para o funcionário, você não consegue, porque se você dá um aumento, que ele merece, que tem que ter um aumento, você não fecha as contas no final do mês. É tanto tributo, é tanta conta para a gente pagar, que sobra muito pouco, tanto para o comércio, tanto para as pessoas. Se você colocar ali hoje você vai no mercado, gente, você ia no mercado com R$1.000, você trazia uma compra boa. Hoje você precisa de 2.000 para você trazer uma compra boa. Então, está difícil, secretário. Infelizmente, é a realidade do nosso município. Se nós tivermos uma outra realidade, será o momento. Esse eu não vejo que seja o momento. Eu enxergo assim, o serviço precisa ser prestado, o município tem que prestar o serviço. A prefeitura é um CNPJ, como várias empresas, como qualquer outra empresa, e ela tem que fechar a conta. A partir do momento que eu não comecei a fechar a conta, felizmente, hoje Pitanga consegue fechar as contas. A gente tem N situações pelo país afora que não fecha a conta. Município que não consegue pagar a aposentadoria, município que não consegue pagar a conta de luz e fica com... municípios vizinhos nossos aqui ficaram com mais de 8 anos sem pagar energia para a Copel. Por que a Copel não cortava a energia do município? Porque não pode. Tá? Tem que prestar o serviço. Pitanga, graças a Deus, consegue fechar a conta. A gente prevê que se a gente não começar a corrigir, mas não corrigir só por correção e reajuste legal, porque essa é uma correção do dia a dia, aquela para continuar pagando a conta. A gente não consegue trazer um serviço melhor para o contribuinte. Questão de superávit em outros setores, a gente tem investimentos em vários setores, como a gente falou, pavimentação, e a gente tem pavimentação com recurso próprio da Secretaria de Obras, tá? A questão de galerias, só esse ano já faz mais de 200 manilhas enterradas, que a gente fala que isso aí ninguém vê, a gente coloca no chão, para que eu não tenha que tirar dinheiro só do Livres para pagar a iluminação pública. Essa é a proposta da correção. O reajuste vai acontecer, independente ou não, o reajuste acontece, tá? Como a gente falou, a lei antiga já fala desse reajuste, ele já é basicamente automático, mas a gente precisa de um pouquinho mais de correção. Eu estou tendo ali um aumento de 20% de previsão de arrecadação total, de
milhões para 2 milhões e 400 mil, mais ou menos 20%. A arrecadação de valor em si da taxa, ela é bem mais baixa em porcentagem, é que se distribui nos outros 6 mil relógios, né? Os cavaletes de luz de cada um. Esse é o objetivo da lei. A lei também traz uma alteração lá, é importante frisar, da questão da iluminação pública para todo o território do município. Tá? Independente se você mora no distrito ou não, você também vai pagar contribuição, porque eu tenho iluminação pública na Vila Rural do Xaxim, eu tenho contribuição pública na Barra Bonita, Vila Nova, enfim, e a gente tem que manter isso sempre funcionando. E para que a gente consiga manter isso daí, a gente precisa de que todo mundo contribua, né? Vai diminuir a carga para cada um, porque aumenta o número de pessoas que contribuem, né? Esse é o objetivo da lei, né? Para que a gente consiga ampliar o serviço e dar mais qualidade. Como o vereador falou, hoje ele está precário. A gente está aí com problema com a concessionária que nos presta serviço de manutenção. Se Deus quiser, esse mês a gente termina essa novela, para que consiga começar a melhorar isso, trocar por LED, enfim, coisas do gênero. Lei. Só um comentário aqui, Marcelo. Toda arrecadação vai para o fundo. Toda arrecadação vai para o fundo. E todos os investimentos saem do fundo. E não está tendo como melhorar o serviço porque o fundo não tem o dinheiro suficiente. É isso? Tudo entra para o fundo e tudo sai do fundo. Uhum. Mais uma fatia de livres. A gente tem mais ou menos, como comentei, um custo de manutenção de aproximadamente R$500 mil por ano. Então, eu tenho ali uma previsão de arrecadação de 1.800, mas eu tenho de despesa de 1,5, de pagar a conta de luz, pagar o boleto da Copel. Sim. Só que eu tenho mais R$500 mil aí em cima para conseguir fazer com que tudo funcione. Entendo. O que não está acontecendo nesse momento. Então, quer dizer que o fundo não está sendo suficiente para isso. Então, é um recurso destinado específico para isso e não está sendo suficiente, ainda mais quando tem que se fazer investimentos. Né? Então, aí a gente reclama do serviço precário. Mas se está precário é porque não tem dinheiro. Dá para entender? Só uma colocação, Marcelo. Nós arrecadamos arrecadamos em 2022 1.829 e gastamos 1,5 milhão. Então tá tendo... mas faz uma média anual. Está tendo superávit. Por vários anos. Não, por vários anos, daí a gente tem que fazer uma conta de vários anos. Por isso que ele trouxe vários anos. E também, vereador, desculpa, mas você falou que não está sendo convencido. Nós temos que convencer o Tribunal de Contas, não individualmente cada um. Obrigado. Na verdade, não. A conta de luz, R$1,5 milhão, previsto. Concordo. Se eu só fosse usar esse dinheiro para pagar a conta de luz, tinha superávit, 200 e poucos mil. Mas eu tenho mais 500 mil em cima daquele 1,5 milhão, tenho que somar, então vai dar para 2 milhões de manutenção. Trocar as lâmpadas, trocar os braços, colocar poste novo se for necessário, tudo isso sai da conta da prefeitura, não sai da conta da Copel. A Copel, nesse valor, não fala assim, então eu vou trocar a lâmpada. Ele simplesmente me cobra, tá, para que eu troque. Então eu tenho mais R$500 mil. Então eu tenho um déficit de R$200 mil. Isso que é previsto em 2020, um déficit de R$200 mil com a manutenção, somando a manutenção. Então eu vou tirar do cofre público para pagar esse déficit. Ok, a matemática está acontecendo assim desde 2016, mais ou menos, ou melhor, desde 2000 quando foi criada a lei, 2004, sempre o cofre colocando dinheiro. Mas chega um ponto que eu não consigo fazer o quê? Melhorias. Eu tenho lugar com um bracinho que é insuficiente, o braço não alcança onde deveria alcançar, a lâmpada de má qualidade, enfim, uma série de fatores que eu não consigo melhorar, porque o recurso para melhorar não é suficiente, é o recurso só para manter. Se eu não melhorar, eu não consigo trocar um poste quando quebra, eu não consigo ampliar a rede. Enfim, tudo isso depende do quê? De recursos externos, um financiamento, um dinheiro de recurso, fundo perdido que o governo do Estado nos passa quando é de interesse do governo do Estado federal. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Se virar com as nossas pernas, né? Caminhar sozinho. Bom dia ao secretário Glenn, bom dia aos que nos acompanham. Você comentou que vai ser ampliada essas linhas de energia para o interior. Então, mas normalmente é só nos bairros
tipo 15, tem Barra Bonita, Patrimônio, que são atendidas com as ruas que são, às vezes, pavimentadas, alguma coisa. E aquele pessoal que está lá no meio do mato, que paga a sua energia, vai ter também essa questão de pagar a energia também? A lei prevê essa mudança, que a contribuição seja para qualquer morador, qualquer relógio do território do município de Pitanga, independente se é rural ou se é urbano. Mesmo ele não utilizando a energia, não tendo o braço lá, a energia lá, ele vai ter que pagar normalmente a conta. A gente não paga pela contribuição por ter o poste na frente de casa. A gente paga por ter o serviço sendo prestado. É um questionamento meu, porque você vai pagar por uma coisa que você não tem. Mas quando ele vem na cidade, está escuro? Não, mas quem sabe ele vai vir uma vez no ano na cidade. Ou vem de dia. Normalmente o pessoal do interior vem de dia na cidade, né? Ele não vem de noite. Esse questionamento. Eu estou questionando aqui você vai ver o questionamento do povo do interior, falo para vocês também, vai ter esse questionamento. Vai ter, e nós vamos ser cobrados. Pode ter certeza que nós vamos ser cobrados. Ah, mas eu não utilizo. Eu não venho de noite para a cidade. Então, o povo vai ter esse questionamento, sim. Pode ter certeza que o povo vai questionar essa questão. Outro questionamento. Passou por aqui o investimento de 5 milhões da usina fotovoltaica. 5 anos, você comentou que se paga esse valor, se tiver os parâmetros. Depois de tudo pago, né? Qual que vai ser a contribuição do município? Nós não podemos, às vezes, melhorar essas contas para o povo, já que nós temos energia nossa. O vereador chegou no ponto que a gente quer chegar. Produzindo energia aqui. Então, mas na lei vai ser citado isso aí? Quando chegar a lei para nós aprovar aqui, vai ter dentro da lei específico lá, daqui 5 anos está pago o que nós investimos, e agora o contribuinte, na contrapartida, ele vai ter um desconto de tanto e tanto. Não, porque é tudo uma previsão. É previsão de geração, previsão de arrecadação, previsão de gasto. Então, eu não consigo colocar isso em lei dizendo assim, após 5 anos, X% vai ter de redução devido à usina, porque é uma previsão. Então, por exemplo, hoje, uma usina de 5 milhões, eu vou gerar aí energia o suficiente para alimentar a iluminação pública e uma sobra de mais ou menos 10%. Isso é uma previsão. Eu posso ter, daqui 3, 4 anos, uma melhoria em tecnologia para que eu absorva mais energia com o mesmo valor e consiga pegar essa diferença e reinvestir na própria usina para ela gerar mais energia para alimentar, por exemplo, os prédios públicos. Como eu comentei, são mais ou menos 45, 50 mil reais por mês dos prédios públicos. A partir do momento que eu começar essa conta a equilibrar, eu tenho uma usina que superavita, sobra energia, eu consigo, por exemplo, fazer igual outros municípios aí afora, que eu posso não cobrar iluminação pública, desde que eu tenha receita sobrando. A partir do momento que eu tenho a receita, é possível. Mas não consigo prever agora em lei que daqui 5 anos eu pago. Pela previsão de conta do financiamento, exatamente, isso eu vou pagar. Mas o dinheiro que sobrou vai pagar realmente a conta? Tudo isso depende de a usina funcionar. Hoje eu estou aqui. Hoje eu vou cuidar da usina. Daqui 3 anos, quem vai cuidar da usina? A usina é para ser autossuficiente. Tem que ter um profissional que cuide, que vai lá e continua funcionando. Porque se a placa sujar, por exemplo, uma coisa muito simples, a placa não pode ter poeira em cima, tem que estar sempre lavando. Isso tem que estar sempre prevê. Porque se ela começar a gerar menos energia, eu não tenho a economia que eu preciso ter. Então eu não consigo prever isso na lei, falando assim, olha, daqui 5 anos a gente vai reduzir a iluminação pública para R$70. Dando o valor mais exato, porque eu começo a superavitar e não preciso mais que ninguém contribua, tenho dinheiro. Quando isso vai acontecer? Quando eu tiver todo o sistema de iluminação pública 100%, que eu quero dizer assim, que ela seja realmente atenda o nosso plano, foi feito um projeto de iluminação pública para atender o município, e a usina faz parte do projeto. É um projeto de aproximadamente, para ficar funcionando 100% das minhas contas, 15 anos. E comento também, tem bastante pessoal que tem prédio público aqui em Pitanga, tipo um terreno aqui, e tem no interior também, né? A questão é, vou pagar em duplicidade, eu estou pagando dentro da cidade já, e estou com o meu relógio lá no interior também. Vou ter que pagar 2 contas se eu já contribuo dentro da cidade. E por que eu tenho que contribuir lá também lá?
Se eu tiver 10 terrenos, eu pago por 10 terrenos. Se eu tiver um terreno, eu pago por um terreno. Se eu tiver 5 terrenos, eu pago por 5 terrenos. Se eu tiver 3 casas, eu vou pagar por 3 casas. Aonde tem um relógio. Então, tipo assim, se eu tenho no meu CPF 10 casas, 10 relógios na Copel, a Copel vai cobrar por terreno, por casa. Não é por CPF, é por unidade consumidora. No caso, terreno vazio, por terreno vazio também, a prefeitura cobra no IPTU. Se tem unidade consumidora, cobra na energia elétrica, por unidade consumidora. E o questionamento bastante, igual o vereador Eliseu já comentou, é a questão dentro da cidade, tem muitos locais aí que não tem energia, né? Não tem nem posteamento em muitos lugares, né? Então, peço já aqui, nessa audiência já, na questão de ter uma atenção nesse questionamento. Esses dias fui procurado aqui perto do Manchur, naquela rua que corta por cima, que não tem nem posteamento, até fui verificar, não tem posteamento mesmo para colocar a iluminação pública, né? Então, as cobranças do povo é essa. Você vai aqui para o lado da PAI também, naqueles loteamentos, também não tem, mas está sendo cobrado. Então, o povo questiona muito. Até eu vim aqui na tributação questionar com a pessoa, que a pessoa estava questionando muito, da questão de eu não tenho iluminação, mas estou pagando. E naquela questão que você respondeu. Você não tem na tua rua, mas você tem na outra rua, você está sendo usado. Atender a todo mundo. Se está sendo cobrado, eu acho que todo mundo tem direito também, né? Se você está na frente da tua casa, se você está sendo cobrado de você, justo que você está pagando uma conta e você tenha a iluminação na frente da tua casa também, ou na tua rua que você mora. Foi feito o projeto luminotécnico de todo o município. Então, a gente tem mapeado, por exemplo, o que tem hoje, aproximadamente 3.368 postes dentro do perímetro urbano e distritos. Patrimônio, Vila Nova, Vila Rural, enfim. Com o projeto novo, a ideia é saltar desses 3.368 para quase 4.000 posteamentos novos. Tá? São 350 postes novos. E mais algumas ampliações de rede. Aí, por questões técnicas, por exemplo, tem lugar que eu tenho posteamento, passa a rede, mas a rede não atende a iluminação pública. Eu preciso fazer o quê? Baixa a tensão. Passo o cabeamento alto e não cabe iluminação pública. Se eu colocar uma lâmpada, vai queimar. Resumindo, é isso. Eu tenho que fazer essa baixa de rede. Muitas vezes essa baixa de rede ela é muito extensa. Vai cobrir 10, 20 posteamentos. Então, isso tem um custo. Custo que a gente não tem conseguido arcar com o valor que a gente tem hoje de COSIP. Colocar posteamentos novos. Como eu falei, são 350 novos postes para atender mais também as vilas. E com a ideia, nada impede, no futuro próximo, por exemplo, na frente de cada propriedade rural onde tem um relógio, eu colocar um posteamento com iluminação pública. Desde que eu consiga ter recurso para isso. E isso é possível? Com certeza isso é possível, porque já tem a baixa tensão do poste do padrão daquela propriedade. E na estrada eu colocar um poste com iluminação pública. É possível? Com certeza. Tem que ter dinheiro. Infelizmente, tudo acaba nesse problema do falta de recurso que a gente tem ainda. Outra questão que nós estávamos comentando, então colocar no projeto, se não tem ainda, que após pago essa conta desse financiamento, que se possa pensar nessa questão de solução do valor para baixar, após pago. Você como não pode dizer que dentro de 5 anos vai pagar, vou pagar em 7, em 8, após esse período, para que os próximos prefeitos que entrarem e os próximos vereadores que estiverem nessa casa, que cobrem também do município para que tenha esse desconto futuramente, para que o povo na contrapartida que está pagando agora tenha o benefício futuramente daí. Não, eu acho que só o que o vereador falou, acho que é só questão de como está sendo feita uma revisão agora de valores, daqui a 5 anos seja feita a revisão de valores. Se tiver que baixar, baixa. Só não sei se como o Glenn falou, que é previsão, né? Então vamos ver como é que está as contas lá daqui a 5 anos. E faz uma revisão, se puder reduzir, reduz. É isso, né, secretário? Não, a ideia do vereador é perfeita. Sim, Não digo zerar, mas fazer uma contrapartida. Está pagando hoje pelo investimento que daqui 5, 10 anos está pago. E eu começo a superavitar. Essa é a ideia da usina,
Porque só a troca do LED por LED, eu não vou ter um recurso significativo para investimento. A partir do momento que eu tenho a usina, eu começo a não pagar conta de luz. Tá? Eu pago, mas não tanto. Eu consigo começar a ter uma contrapartida de redução de taxa. É possível, tem que pensar uma forma legal de escrever, como colocar aqui. Mas como o Marcelo falou, pode ser já colocar na lei uma revisão daqui a 5 anos. Prever algo do tipo. Não digo nem redução, mas que seja revisto, né? Isso, a hora que tiver concluído o financiamento. E outra coisa, vereador, também tem muitos imóveis, muitas ruas que a gente fala, mas não está regulamentada, não está regularizada, tem muitos terrenos que às vezes a gente não consegue entrar, tem muitas melhorias que a gente não consegue fazer, porque o município tenta fazer, mas a região ali, ou é de invasão, ou falta documentação, falta alguma coisa, às vezes impossibilita o governo de ir lá e executar obras. Acontece isso bastante. E aqui está todo lado do Celso aqui, que nós estamos fazendo bastante regularização fundiária, e está sendo resolvido bastante coisa. Foi assim no Santa Isabel, Padre Mioto, onde é que foi mais? Bastante coisa, né? Então, tentar resolver primeiro a documentação, para depois conseguir fazer algum benefício. Então, tem uma série de coisas para a gente resolver primeiro, que foi passando todos os anos aí, e agora a gente está focando nisso. Nós estamos aí com um planejamento de ampliar essa regularização fundiária, mais gente estamos estudando isso, foi mais de 600 imóveis já regularizados, e ainda temos mais um bom tanto. Então, primeiro se tem que regularizar esses imóveis para depois vir mais benefícios ainda, onde o governo possa alcançar o morador que está e trazer mais benefícios também. É isso. Eu me coloco à disposição, lá na secretaria a gente tem o projeto luminotécnico. O que é isso? É um nome bonito, mas uma coisa muito simples. É o que diz quais são os postes que eu tenho na cidade, qual a potência de cada poste e aonde vai ser colocado postes novos. Tá? A gente tem isso previsto. Todos aqueles inúmeros pedidos que a gente recebeu, tanto dos vereadores, que o Celso ele recebe na prefeitura, que a tributação recebe na prefeitura, que não tem iluminação pública na rua, tudo isso está contemplado já no projeto. Tá? A gente já colocou lá, como eu falei, são 300 postes novos dentro da cidade. Se você andar pela cidade, não dá para imaginar aonde tanto falta poste, mas 3, 4 postes no Santa Isabel, 5, 6 na Santa Lourdes, e assim vai. São esparramados pela cidade inteira. Extensão próximo ao Parque Industrial. A gente tem aquele trecho ali da Marginal, passando pela Pitanglass até no Dasco, são várias indústrias instaladas lá. Lá tem 3 postes. 3. 2 não suportam iluminação pública, porque não tem rede de baixa. É tudo trifásico para atender o Dasco, por exemplo. Então, eu não consigo colocar iluminação pública. E para eu puxar a rede, são mais de 400 metros de cabeamento. Não é um fio. Quem já viu quanto está custando o rolo de fio por aí para fazer uma construção civil, são obras significativamente caras. Tá? Com gente especializada, a mão de obra muitas vezes fica mais cara do que o próprio material. Então, tudo isso está contemplando. Extensão nova ali, Rua Erval, enfim, a Rua Nelson Porfírio, na verdade. Várias ruas atrás ali do Manchur. São várias ruas que foram sendo consolidadas, tá? Muitas vezes loteamentos não regularizados, mas que foram abrindo. Tem gente morando e não tem posteamento. Isso está previsto. Tá? Independente de se loteamento existe ou não legalmente, a gente previu, porque tem gente morando, para que não fique no escuro. Está aqui a polícia que me ajuda, que quanto mais escuro, pior, né? Então eu preciso iluminar. Tá? Uma coisa que não contemplava no Serviço de Iluminação Pública eram os superpostes e as praças. Hoje a manutenção nova que é para atender a gente é tanto manutenção em superpostes, praças, pátios de escola, tudo isso está contemplado na próxima licitação, para que a gente consiga deixar cada vez mais iluminado à noite. A gente sabe que qualquer sombra a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Eu tive problema com praça ontem, que simplesmente porque não ligaram o relógio da praça, a praça ficou no escuro a noite inteira. E era só e estavam as lâmpadas funcionando. Mas, enfim, tudo isso é para melhoria. Tá? A sugestão da alteração da lei é para melhoria, para que a gente tenha mais contribuição, para que a fatia diminua.
e eu possa melhorar. A ideia é sempre melhorar o serviço público, tá? Para que a gente consiga atender a população inteira. Mais alguma pergunta? Então, penso que é isso. Caso surja dúvidas, fico à disposição, tá? E declaro encerrada a audiência pública.